No episódio de hoje, vamos falar da importância do diagnóstico precoce quando se trata do transtorno do espectro autista. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direitos PCD em Foco. Meu nome é Carolina, sou advogada, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e previdenciário. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Matheus, neurologista, e eu gostaria, doutor, que o senhor se apresentasse, por gentileza. Bom dia, meu nome é Matheus Ferreira Gomes, eu sou neurologista e atuo aqui em Uberlândia no UMC e no Centro Especializado em Reabilitação. Bom, a primeiro momento, o senhor poderia, por gentileza, nos esclarecer o que seria o transtorno do espectro autista? Pela própria definição, transtorno não engloba apenas uma doença, né? Inclui-se aí várias doenças que podem ter manifestações em comum que se encaixariam no espectro. E o que são essas manifestações em comum? O transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento, principalmente associado ao desenvolvimento da linguagem, comunicação em geral, capacidade de sociabilizar, né? Então tem associação com uma dificuldade para relacionamento com outras pessoas, principalmente pares da mesma idade, e outra característica é inflexibilidade de comportamento, pessoas que são muito presas a rotinas, rituais, estereotipias. Certo. E a questão do TEA hoje, a gente tem vários níveis de suporte. O senhor poderia, por gentileza, mencionar um pouquinho sobre as características de cada nível? Justo porque é um espectro e abrange, então, aspectos em comum para classificar como esse transtorno, existe uma variação de níveis. Hoje a gente classifica como níveis de dependência. Ah, certo. Entre 1, 2 e 3. Basicamente, se nós fôssemos colocar como uma qualificação, seria o equivalente a algo leve no sentido também de dependência, 2 moderado e 3 grave, algo que vai demandar uma dependência de terceiros maior, dependência de uma reabilitação mais ampla, focada nos sintomas mais graves. Certo. E eu acho que uma coisa importante da gente mencionar hoje é sobre a importância mesmo desse diagnóstico precoce, né? O que você poderia nos ajudar assim, a mencionar que os pais, por exemplo, precisam observar na criança? A Academia Americana de Pediatria recomenda uma triagem feita entre 1 ano e meio e 2 anos de todas as crianças para o transtorno do espectro autista. E também orienta aos pais que utilizem uma escala, que é a escala modificada para a avaliação do autismo em crianças, que é simples, tem 20 perguntas de sim e não, e o score nessa escala não define autismo, mas pode alertar os pais quanto à probabilidade do transtorno e facilitar o diagnóstico precoce, facilitar a procura precoce de um pediatra para instituir o diagnóstico e a terapêutica dirigida. O senhor poderia, por gentileza, nos mencionar assim, alguns sinais que o bebê e a criança pequena, por exemplo, assim, algo comum que corriqueiramente acontece? Pois bem, como os pilares são linguagem, sociabilização e estereotipias, rotinas inflexíveis, nós temos que, em princípio, na criança aí com até menos de 1 ano, reparar nos marcos do desenvolvimento. Certo. Como é que, assim, nós temos alguns marcos que são pertinentes a um intervalo de idade. Então, a criança
tem o sorriso social a partir de quantos meses, a criança tem algum problema motor, né? Tá hipotônica, hipertônica, engatinhou, não engatinhou dentro do período esperado, né? esperado. Como é que é a relação dessa criança com os pais, com irmãos, com colegas da creche, do maternal, tá? A partir daquilo que é esperado para cada idade, lembrando que isso não é fixo, não é uma verdade para todos, nós temos um desenvolvimento heterogêneo entre as pessoas, mas mesmo dentro dessa heterogeneidade, nós temos alguns intervalos do que é considerado normal. Sim. Se nas consultas de rotina com o pediatra, se em casa for notado que essa criança está tendo algum atraso no desenvolvimento, é importante pensar não só no transtorno de espectro autista, mas que possa estar havendo algum transtorno do desenvolvimento de comunicação, neurológico do tipo psicomotor, para que se possa fazer um diagnóstico. Inclusive, é importante a gente lembrar que o diagnóstico ele se baseia em pilares clínicos, mas ele tem que ser individualizado e, a depender de como a criança se apresentar, é necessário, pode ser que seja necessário, uma propedêutica mais especializada. Como, por exemplo, não é algo raro em algumas doenças que se apresentam com transtorno de espectro autista, epilepsia. Então, se a criança tem crises epiléticas e se apresentou com transtorno de espectro autista, as crises epiléticas devem ser investigadas com propedêutica adequada, como, por exemplo, um eletroencefalograma, com uma ressonância, para afastar alterações estruturais que podem mimetizar outros transtornos. É uma coisa assim que a gente acompanha com frequência. Às vezes a gente também fica preso apenas à questão do autismo, né? E deixa de investigar outras Exatamente. questões, né? Então, talvez o que o senhor comentou não excluir o autismo, mas lembrar que existem outras nuances ali a serem observadas que não podem ser deixadas de lado, porque talvez a gente consiga resolver esse diagnóstico ali de uma outra forma, né? E não... Às vezes a pessoa acaba não se enquadrando ali no... Um exemplo prático. Existe uma doença que tem associação com autismo, que ela tem base genética, que é a síndrome de Rett. Costuma acometer meninas e a manifestação pode ser tardia, até como um autismo atípico, porque ela pode começar depois dos 3 anos, que existe uma regressão dos marcos de desenvolvimento. É aquela menina que vem crescendo normalmente, parece ter um desenvolvimento normal e ali pelos 3 anos, e pode ser dos 3 a 6, começa a ter regressão da fala, regressão da marcha, tem muita associação com epilepsia e é uma doença que alguns órgãos sanitários no mundo, como o FDA, já liberou tratamento. Então, é válido lembrar que o diagnóstico ele é baseado em pilares clínicos, mas o transtorno de espectro autista pode fazer parte de uma síndrome ou outra doença que deve ser investigada. E dentre elas nós temos doenças que têm o TEA como aspecto e que têm tratamento, como é o que acontece na síndrome de Rett. É uma doença que acomete meninas, que tem um desenvolvimento em geral normal até o 3º a 6º ano de vida e depois tem regressão dos marcos de desenvolvimento, com comprometimento da fala, da motricidade, que muito comumente tem crises epiléticas e que hoje já existe um tratamento disponível, ainda não no Brasil, mas é um norte, né, que vem para dar suporte a essas pacientes. E pensando não só no Rett, né, um diagnóstico precoce, amplo, que tenta ver o paciente como um indivíduo
e as necessidades individualizadas, então a gente consegue fazer diagnósticos e tratamentos que vão melhorar a qualidade de vida do paciente, sempre lembrando que quanto mais precoce nós o fizermos, melhor vai ser o tratamento e os resultados. Eu vou dar outro exemplo. Teve um paciente no meu consultório que chegou com uma suspeita de autismo. E era um menino que em casa estava tendo dificuldade para deambular, tinha 2 anos e pouquinho, e estava batendo nas quinas da porta, na parede de casa. E quando eu o avaliei, ele tinha uma redução dos campos temporais da visão, ele não conseguia enxergar as laterais. Nós fizemos uma ressonância magnética e diagnosticamos um tumor que estava fazendo compressão do quiasma óptico. E, tendo o diagnóstico, a gente pôde indicar a neurocirurgia precocemente, antes que o tumor crescesse e invadisse outras áreas do cérebro, e ele conseguiu ficar estável, a gente conseguiu controlar a evolução da doença. E por isso da importância aí da triagem, quando se tem uma suspeita, procurar um profissional qualificado, como um neuropediatra, e assim, tem atuações em conjunto também, do neuropediatra, a partir do momento que tem esse diagnóstico, provavelmente vai ser esse paciente encaminhado para, quando é o caso de TEA, por exemplo, para algum acompanhamento multidisciplinar, Com certeza. O mais comum, creio hoje, que seria a questão do ABA, que é amplamente divulgado hoje em dia, inclusive é um tratamento que ele deve ser liberado pelos planos de saúde, já está disponibilizado também na questão do SUS, Para se chegar a esse tratamento, doutor, quais seriam os passos para obter esse tratamento via rede pública? Perfeito. Da suspeita de um transtorno de espectro autista, que em teoria tem que ser feito já entre o 1º e o 2º ano de vida, em consultas de rotina com o pediatra, e também da suspeição dos pais, como a gente mencionou, com instrumentos como o MChat, esse paciente tem que passar pelo neurologista ou pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil, que vai identificar os critérios mínimos para se fazer um diagnóstico clínico, pode lançar mão também do auxílio de um psicólogo que vai aplicar uma bateria de testes neuropsicológicos para ajudar a refinar esse diagnóstico, para ajudar a gente a entender de forma mais ampla as necessidades individuais dessa criança. Tendo então as necessidades individualizadas bem determinadas, a gente pode encaminhar esse paciente para o tratamento multidisciplinar. Se é uma criança que tem estereotipias motoras, é uma criança que por vezes anda na pontinha dos pés, essa criança ela pode ser encaminhada para tratamento com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, segmento com ortopedista pediátrico, para evitar que, por exemplo, essa marcha em pé equino, que é na ponta dos pés, vai causar uma deformidade articular, uma deformidade tendinosa que vai atrapalhar futuramente a marcha. Se é uma criança que tem alteração comportamental, é importante lembrar que até 70% dos pacientes que têm transtorno de espectro autista vai apresentar ao longo da vida algum transtorno psiquiátrico, desde depressão, ansiedade, transtorno de humor bipolar. Então, um acompanhamento com o médico, neuropediatra, psiquiatra e o psicólogo se torna crucial. Precoce, para evitar o desenvolvimento ou piora desses transtornos de cunho psiquiátrico. Nós também temos disponível, justo pelo atraso do desenvolvimento da fala, terapia com fono. Isso. Então, para aqueles pacientes que têm atraso no desenvolvimento da comunicação, e comunicação não é só linguagem falada,
são a linguagem gestual, é escrita, né? O profissional da fonoaudiologia se torna também imperativo para ajudar no desenvolvimento dessa criança. No SUS, nós temos algumas instituições com terapia multidisciplinar disponível. Em Uberlândia nós temos o CRTEA, o CIR, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Nós temos no próprio posto de saúde alguns instrumentos, alguns profissionais que conseguem também ajudar essas crianças. Nós temos algumas instituições como a PAI que dão suporte. Com relação ao tratamento, né, que é possível a gente conseguir esse tratamento via SUS, para que o pai e a mãe dessa criança consiga obtê-lo, qual é o primeiro passo? Então, da suspeita diagnóstica, os pais, acho que o primeiro passo seria, devem entrar em contato com o pediatra, para que o pediatra consiga encaminhar da forma mais adequada às instituições que fazem um suporte multidisciplinar. Certo. E assim, mais uma vez aqui, a gente precisa alertar, né, os pais, né, sobre a importância de um laudo médico para que esse tratamento seja realmente efetivado, né? E o laudo médico vai consistir aí, nesse caso, no diagnóstico, no CID, é importante que ele tenha as sequelas, né? O que essa criança tem apresentado, né? Uma linguagem ali concentrada nas atividades do dia a dia, naquilo que ela tem dificuldade em realizar. Importante também que o médico já coloque ali para nós a quantidade de sessões, né? Que mais ou menos que precisa para que essa pessoa consiga fazer esse acompanhamento, vamos supor, com uma TO, com uma fono, com uma psicomotricidade, o ABA, né? Então é importante a gente já deixar ali mensurado a quantidade de sessões, até mais ou menos ali o tempo de cada sessão que seria esperado, quantas vezes na semana isso deveria acontecer, para que seja mais fácil e mais efetivo a fruição desse direito. Isso, o laudo médico é um instrumento objetivo que determina diagnóstico e a instituição, né, das medidas individualizadas para a reabilitação. Então, quanto mais completo e específico for, mais fácil é o entendimento de um gestor que faz o encaminhamento, por exemplo, no SUS, entender a prioridade da criança, entender realmente da necessidade das terapias multidisciplinares e poder encaminhar da forma mais rápida e eficiente, né, para a instituição que vai atender as demandas dessa criança. Sim, e até mesmo pensando, vamos supor que venha a ser obtido esse tratamento por um plano de saúde, né? Para que não haja uma negativa infundada, obtendo um laudo detalhado, bem específico, né, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Isso para quem não tem ali a formação médica mesmo, não tem o conhecimento técnico, enxergue de forma rápida e objetiva o que aquela pessoa precisa. Perfeito. Né? Até mesmo se for necessário pleitear isso via judicial, né? Uma pessoa leiga, no caso da área médica, igual um juiz, né? Consiga avaliar o laudo e entender de forma clara que, olha, essa pessoa precisa de uma TO, ok. Foi solicitado no laudo? Foi. É amparado pela legislação? Sim. Por que foi negado? Então, com base nisso, obteve-se ali o nexo, né, para que uma medida cautelar, uma liminar, ela seja deferida de forma célere e não atrase, né, o início do tratamento daquele indivíduo, né, porque assim, a gente sabe que por ser um espectro, essa condição, ela não é temporária, né, doutor? Então, esse tratamento, muito provavelmente, ele vai ali oscilar em
momentos de grande necessidade, aí tem uma melhora, em alguns outros momentos a gente vai ter ali uma redução, talvez de uma terapia ou outra, mas cessar, eu creio que seria um tratamento ao longo da vida. Como é algo crônico, esses tratamentos eles podem oscilar em frequência ao longo da vida, podem oscilar em os próprios tratamentos em si, como é algo multidisciplinar, aqueles que a gente vai lançar mão ou não, partindo do pressuposto que o paciente vai melhorar em alguns aspectos com o tratamento instituído, mas é um segmento para toda a vida. Sim, e trocando em miúdos um laudo detalhado, ele vai conectar a saúde à obtenção desses direitos, né? E mencionando sobre a questão dos direitos, né? É importante a gente citar aqui sempre a questão da Constituição Federal de 88, né? Que ela é a base que sustenta princípios como igualdade, não discriminação, dignidade da pessoa humana, e impõe-se ali o dever do Estado, né? Em promover esses direitos sociais como a saúde, a educação, né? A gente tem aí mais uma vez a Convenção Internacional sobre os Direitos da ONU, que é sobre os direitos da pessoa com deficiência, que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio, né, que está plenamente em vigor no nosso país. A legislação Berenice Piana, né, que é a 12764 de 2012, que especifica ali sobre a proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. É uma legislação muito ampla que engloba ali a questão do acesso à saúde, educação inclusiva, proteção contra tratamentos desumanos, negligência, discriminação, incentiva ali a questão da inclusão social, uma vida digna, né? E para alguns casos também a gente tem a opção de benefícios previdenciários, né, amparados aí de forma na Lei 8213 de 91. Além dos auxílios, né, temporários, a gente tem a questão do BPC-LOAS. Então, além do diagnóstico, é importante mencionar que para cada benefício em específico a gente precisa atender a alguns critérios, né? Então, no BPC, por exemplo, como a gente estava mencionando a respeito do laudo, ele ajuda a nos mostrar os impedimentos e as barreiras que aquela pessoa enfrenta no dia a dia, né? E por isso, mostrando essa necessidade real, a gente conseguiria ali satisfazer esse critério de comprovação de deficiência, da deficiência, tá? E, obviamente, além dessas questões, dessas legislações, a gente ainda tem as instruções normativas do INSS, né, que vão disciplinar ali o procedimento em si, mas o mais importante é que a pessoa saiba que ela tem direitos, principalmente quando trata-se da questão do transtorno do espectro autista, né? Há acesso a benefícios previdenciários, a tratamentos, a acompanhamento médico, acompanhamento multidisciplinar. Então, isso é muito importante. Um outro direito também que a gente comenta bastante aqui no nosso canal é sobre as isenções veiculares, né? Que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem o direito a esses benefícios. O desconto é muito significativo, tanto na compra quanto no decorrer do tempo que essa pessoa ficar com esse carro, ela vai deixar de pagar o IPVA, né? Então, não só no carro 0 quilômetros, mas carros usados, eles podem ter a isenção do IPVA também, desde que, obviamente, atenda aos critérios da legislação, né? Isso a gente tem que avaliar caso a caso. E a importância dessas isenções veiculares hoje para as famílias, a gente observa muito que é a facilidade da locomoção dessa pessoa, garantia, né, desse princípio da dignidade da pessoa humana, facilitar também o acesso aos tratamentos, né, porque querendo ou não,
muitas das vezes a pessoa que tem o TEA, ela precisa fazer esse acompanhamento multidisciplinar e pode acontecer das terapias ocorrerem assim várias vezes na semana. Em locais diferentes, às vezes no mesmo dia, né? Isso, e para a família facilita muito, né? E tendo essa economia também na compra desse veículo, ela pode investir esse valor que iria para o carro, por exemplo, né, no tratamento, no uso de algum medicamento, caso, se for o caso, né, dessa pessoa em específico. Então, a gente sempre tem que prezar pela inclusão, pela não discriminação. E a gente pode também vir aqui para encerrar, recapitular, né, de uma forma direta, que os sinais precoces, né, eles importam e devem ser observados a partir do momento que, conforme o doutor mencionou, avaliou ali de acordo com os marcos de desenvolvimento. Ah, não, está atrasado ou não alcançou determinado marco, é um sinal de alerta para que se busque então um neuropediatra, né? Se busque também um psiquiatra infantil, né? Para que assim seja possível uma avaliação para que se chegue então nesse diagnóstico, né? E consequente encaminhamento para esses tratamentos, né? Multidisciplinares. Então, assim, esse diagnóstico médico, com base nesse laudo detalhado, ele vai abrir porta para acesso a vários direitos, né? A gente também mencionou aqui sobre a importância da legislação, tanto da Constituição Federal, a Lei Berenice Piana, comentamos também sobre a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, os tratamentos que eles devem ser individualizados, focando sempre a autonomia, bem-estar e inclusão de cada paciente. Então eu quero agradecer ao Dr. Matheus pela presença no nosso episódio hoje, foi muito gratificante para nós tê-lo aqui, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação.